Estamos de volta com Na Estrada. Toda segunda-feira é dia de cuidar da saúde do nosso motorista profissional. O assunto hoje é a apneia do sono versus volante, né? Conosco o Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião bucomaxilofacial e vai conversar conosco a respeito da apneia. Tudo bem, doutor José? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada por dividir os seus conhecimentos conosco. Doutor, explique primeiramente para o nosso ouvinte o que é a apneia do sono. A apneia do sono é a parada da respiração durante o sono e ela ocorre várias vezes. Então são paradas maior do que 10 segundos. Então a apneia, ela é uma desordem, um distúrbio do sono que causa essas paradas e elas podem ser muitas durante a noite. Podem ser poucas, que seriam insignificantes para a pessoa, ou podem ser muitas, acredite se quiser, até 600 ou 700 paradas numa noite de sono. E o que isso causa, doutor? Um cansaço físico no dia seguinte? Quais são os riscos que a apneia do sono traz para uma pessoa que é portadora desse mal? A longo prazo, o paciente que possui a apneia do sono, ele vai tendo alguns sinais e sintomas, como irritabilidade, uma memória enfraquecida, né? Uma memória prejudicada. Toda hora ele está falando alguma coisa, ele se esquece o que ele estava falando. Sonolência diurna, né? Diminuição da libido, né? O desejo sexual também diminui bastante. A obesidade, a pessoa passa a ganhar peso. Então, esses são alguns dos sinais e sintomas que acompanham. De acordo com o que a pessoa vai ganhando, esse peso corporal, ela vai tendo de um sobrepeso para a obesidade, ela vai tendo também outras comorbidades, ou seja, outros problemas relacionados a um problema secundário. Por exemplo, ele tinha apneia, ele passa a ter obesidade e os problemas de saúde relacionados à obesidade, como os distúrbios metabólicos, a diabetes, a gordura no fígado, etc., que a gente chama de síndrome metabólica. Tudo isso é causado, doutor, porque a apneia, ela é nada mais do que um sono mal dormido, seria isso? A apneia, ela tem algumas causas. A obesidade está muito relacionada com a apneia, porque atrás da região da garganta, atrás da região do nariz, nós temos a via aérea superior, que é como se fosse um canal. E este canal, ele pode ser mais estreito ou mais largo. Quando for mais estreito, o indivíduo pode ter uma tendência a ter apneia. Quando ele for mais largo, geralmente não tem. O que a gente chama de apneia obstrutiva, porque tem uma obstrução nessa região. Então, o indivíduo que engorda, que ganha peso, ele engorda não só por fora, no abdômen, mas ele engorda também ao redor dessa faringe, dessa via aérea superior. Então, há a obstrução da via aérea. Como a pessoa detecta que tem apneia? Como é que ela descobre? Quais são os exames que ela deve fazer? Ela começa a encontrar primeiramente os sintomas, como esse da libido, da obesidade, da sonolência, da falta de memória. E a partir daí, desses sinais, é que ela deve procurar um médico e fazer um exame? Exatamente, você tocou num ponto super importante. Como que o paciente chega até a conclusão que ele pode ter alguma coisa? Em geral, o que a gente mais observa no consultório são pacientes que ganharam peso e desenvolveram uma obstrução, ou que eles tinham apneia e começaram a ganhar peso. Uma alimenta a outra. E aí, o principal problema é a sonolência diurna. Muitos acidentes de carro acontecem, muitos acidentes com máquinas, porque a pessoa tem estado de sonolência durante o dia, durante a operação de veículos ou de máquinas. Então, o que acontece? Muitas vezes esse paciente vai procurar um médico e vai pedir um exame que é chamado de polissonografia. É um exame que é feito num laboratório de sono,
e o paciente precisa dormir lá por uma noite. E lá, todo o seu sono, toda essa noite de sono, será monitorada por monitores, onde nesses monitores vão ver se está oxigenando bem o cérebro, se por acaso os batimentos cardíacos se alteram, se ele tem apneia obstrutiva, se ele tem outros tipos de parada da respiração, outros tipos de apneia. Então, a polissonografia é um exame indispensável. Mas o que a gente nota no consultório é que muitos dos cônjuges, tanto homem quanto mulher, trazem os seus cônjuges no consultório. Falam, olha, doutor, meu marido dorme assim. E filma o marido com o celular. Isso é muito importante também, para a gente ver o grau de obstrução, o grau de apneia, a dificuldade respiratória que ele tem à noite. E o que acontece para que este paciente tenha esses sintomas? Por que a apneia causa isso? A apneia, ela priva você daquele sono relaxante. Então, você já ouviu falar de privação de sono? Sim. Experimenta ficar uma noite sem dormir. No outro dia você está desmontado, né? Porque você não consegue raciocinar, está cansado, a cabeça está lenta. Imagina isso dia após dia, dia após dia, dia após dia, né? Então, é um problema muito sério, um problema de saúde pública, e hoje sabe-se que a apneia não tratada é comprovado cientificamente que aumenta o risco de infarto, derrame e câncer. O ronco, ele tem alguma relação com a apneia? O ronco tem, sim. Nem sempre o paciente que ronca, ele vai ter apneia, ok? Mas o paciente que tem apneia, ronca, entendeu? Agora, o ronco por si só é um distúrbio, né? Vamos dizer assim, muito mais de ordem social, né? Entre os companheiros ou os cônjuges, né? Que um tem que dormir no quarto, porque o ronco da pessoa é alta, mas ele pode roncar e não ter apneia. Ok, aí passa a ser só um problema social, né? Então, o ronco por si só é um sinal de alerta, né? O ronco acontece por movimento vibratório lá do céu da boca, quando o paciente dorme, principalmente de barriga para cima. Mas, pacientes normais que não têm apneia, não têm nada, podem roncar num dia normal que ele ingere bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica faz relaxar a musculatura da faringe. Então, quase sempre que as pessoas bebem, ingerem bebidas alcoólicas, ele vai ter um ronco. O senhor falou há pouco a respeito do volante da apneia, né? O principal risco é essa sonolência diurna que pode causar acidente. Existe algum outro risco relacionado à apneia que pode ser fatal para um motorista profissional também? Então, essa pergunta é ótima, porque envolve diretamente o motorista profissional. O motorista profissional, a gente já sabe que muitos acidentes são causados pela privação de sono, horas e horas e horas sem dormir. Ok, isso a gente sabe, é sabido que deve ser feita uma higiene do sono, né? O motorista deve dormir, descansar, ter as horas de descansos. Ok, mas muitas vezes esse motorista, ele faz tudo isso. E às vezes ele tem a apneia obstrutiva e não sabe, mas ele dorme. Mas ele acorda desse sono, ele acorda cansado. Então o paciente de apneia é sempre aquele que acorda cansado. A gente faz uma brincadeira, né? Todos os pacientes falam que eles gostariam de dormir com o sono que eles acordam, porque o sono que eles acordam é muito bom, é muita vontade de dormir. E às vezes eles dormem 10, 11, 12 horas e acordam cansados, porque a apneia não deixa o paciente entrar naquela fase do sono que relaxa. Tá? Então, para o motorista profissional, é um grande perigo. Muitos pacientes, muitos motoristas têm que checar, principalmente se eles são obesos, e seus colegas, os cônjuges, falam, olha, você ronca muito, você tem um ronco esquisito, um ronco que parece uma parada de ar quando você está dormindo. Me dá até um certo desespero de ver você roncar. Então, este cara precisa
precisa passar pela avaliação de um médico. E antes de encerrarmos, doutor, e o tratamento? É a cirurgia mesmo? Não, o tratamento cirúrgico eu não deixo para último caso, não, tá? Existem pacientes que se adequam ao tratamento cirúrgico e ele é muito bom, extremamente eficiente. É uma cirurgia que a gente avança o maxilar superior e o maxilar inferior. Essa cirurgia é uma cirurgia um pouco maior, é verdade. Ela tem algumas dificuldades de pós-operatório, é verdade, mas ela é super eficiente. Agora, os pacientes que têm uma apneia leve, eles podem se beneficiar durante o sono de uma máquina que faz pressão. É um compressor de ar que joga ar nas narinas e na boca para passar o ar, passar por aquela obstrução. Ok, esse aparelho chama-se CPAP. Esse é um tipo de tratamento mecânico. Outro, existem aparelhos intraorais que o dentista faz, que são apoiados sobre os dentes e que jogam o maxilar para frente. Isso ele usa durante a noite, quando ele vai dormir. Mas não são incômodos esses aparelhos, doutor? Aí você tocou num ponto crucial. Esta é a maior razão pela qual os pacientes que não se adequam a esses tratamentos vêm procurar a cirurgia. Fora isso, também existem os tratamentos comportamentais, que envolvem higiene do sono, é aquela história de antes do sono, não ver televisão, não ver, por exemplo, do motorista, não dirigir, não ver computador, não tomar refrigerante antes da hora de dormir, não tomar café antes da hora de dormir, além de dormir em posição confortável e emagrecer. Então, esse tratamento que a gente chama de comportamental envolve alterações do comportamento da pessoa. O tratamento cirúrgico, ele é mais radical, ele tem um enfoque muito positivo, mas junto com o tratamento cirúrgico, nós explicamos para os pacientes que há necessidade dele não engordar, há necessidade dele emagrecer se ele tiver mais com sobrepeso ou obeso. Porque senão não tem efeito nenhum, seria isso? Olha, como a cirurgia é uma cirurgia maior, uma cirurgia um pouco mais complexa, mas ela é extremamente eficaz, este paciente, nós orientamos que nós gostamos de operar só uma vez na vida esse tipo de cirurgia para as pessoas. Por quê? Porque o avanço dos maxilares é uma cirurgia grande, que tem um pós-operatório aí de 10, 15 dias. Então, eu oriento a todos os pacientes que realmente também mudem o comportamento. É a história da cirurgia de obesidade, né? Quantas e quantas histórias de pacientes que operaram para acabar com a obesidade, ficaram magros, ficaram com índice de massa corpórea adequados e 1 ano, 2 anos depois voltaram a engordar. Por quê? Porque não houve alteração do comportamento. Aquela pessoa voltou a comer normal, voltou a comer tudo o que comia. Então, há necessidade de, junto com a cirurgia, alterar o comportamento em relação à atividade física, saúde, restrição alimentar. Dr. José Flávio Torezan, cirurgião bucomaxilofacial, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes a respeito da apneia do sono. Doutor, muito obrigada pela atenção, até uma próxima. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a você e a todos os ouvintes. Um abraço.